A lista que vem a seguir inclui numerosos relatórios de pesquisas e de experimentos que tratam, direta ou indiretamente, de premissas astrológicas. Embora nenhum dos experimentos possa ser considerado uma prova conclusiva da validade da astrologia, os resultados dados a seguir indicam um apoio crescente nos círculos científicos para as correspondências astrológicas tradicionais entre as esferas celeste e terrestre. 1. Na física, segundo o pensamento moderno, a matéria existe em 4 estados: sólido, líquido, gasoso e plasma, que correspondem exatamente aos elementos astrológicos. 2. O Dr. Eugen Jonas, psiquiatra e ginecologista tcheco, desde 1956 tem trabalhado para o estabelecimento de relacionamentos definidos entre o período de tempo de uma mulher ideal para a concepção e a fase da lua em que ocorreu seu nascimento. Também descobriu que uma criança concebida quando há uma oposição do Sol e de qualquer dos grandes planetas, isto é, quando o Sol e o planeta estão a 180 graus de longitude um do outro, tem possibilidade muito maior de sofrer defeitos de nascimento, aborto, retardamento mental e outros fatores que afetam negativamente a sua saúde. Há um minucioso relatório sobre o trabalho do Dr. Jonas no livro Astrological Birth Control, de Sheila Ostrander e Lynn Schroeder. 3. Cientistas do Sandia Laboratories, em Albuquerque, Novo México, divulgaram uma publicação intitulada Curiosos Padrões de Acidentes Delineados contra um cenário de características ambientais naturais, na qual declararam que os índices de acidentes e presumivelmente de outras manifestações do comportamento humano são influenciados pelas fases da Lua, pelos ciclos solares e por outros fenômenos naturais. Outras pesquisas revelaram que as variações no campo magnético ao redor da área de Albuquerque pareciam corresponder de perto a um aumento e a uma diminuição no índice de acidentes. 4. O noticiário bimensal de Knoll Pharmaceutical Company, Hospital Focus, informa: os corpos celestes têm efeitos distinguíveis sobre a matéria biológica. No estado atual de conhecimento, essa tese passou a ser testável e, aparentemente, foi comprovada pelo menos em linhas gerais. A questão das influências celestes está apoiada em vários pilares. Pode-se demonstrar que os fenômenos eletromagnéticos estão ligados, de algum modo, aos processos biológicos. O ambiente eletromagnético da Terra está sujeito a variações induzidas por outros eventos eletromagnéticos que ocorrem no sistema solar. A causa das variações geomagnéticas nunca foi completamente esclarecida, mas, em adição à atividade solar, pesquisas recentes relacionam com as fases lunares. Todavia, dúvidas e enigmas estatísticos à parte, uma conclusão que é quase inevitável é que eventualmente será possível mostrar com exatidão de que modo os campos magnéticos existentes na matéria biológica podem interagir com os campos magnéticos existentes no seu ambiente. Ainda não se sabe qual é a causa das mudanças solares, mas uma possibilidade envolve perturbações causadas pelos planetas. O ângulo Júpiter-Sol-Saturno é aproximadamente de 0 a 180 graus a cada 11 anos, tempo que coincide mais ou menos com um ciclo solar importante. 5. O professor Frank A. Brown Morrison, professor de biologia na Northwestern University, mostrou conclusivamente que as plantas e os animais são capazes de reagir a mudanças na atmosfera magnética da Terra. Mudanças essas causadas pelo Sol e pela Lua, e possivelmente pelos planetas. Embora a ciência não possa descobrir o mecanismo usado para entender e interpretar sinais geomagnéticos, Brown assinala que a ciência também nunca identificou
o mecanismo envolvido no sentido do olfato. Brown declara que a reação a relógios cósmicos interiores, ou relógios biológicos, tem origem através de uma contínua reação do organismo vivo ao seu meio ambiente rítmico geofísico. De fato, Brown afirma que as coisas vivas não podem viver sem marcações de tempo vindas do espaço. Brown também descobriu que ostras e ratos reagiam ao ambiente celeste, mesmo quando estavam isolados de qualquer contato direto com ele. Por exemplo, Brown descobriu que ratos mantidos num quarto obscurecido eram sempre mais ativos quando a lua estava abaixo do horizonte, e menos ativos quando a lua estava acima do horizonte. A partir do trabalho de Brown, podemos verificar que é impossível ter condições de laboratório controladas. 6. Cientistas russos relacionaram a extensão das epidemias de gripe no mundo inteiro com o ciclo de 11 anos das manchas solares mencionado no parágrafo 4. 7. Na edição de janeiro de 1971, Cosmobiology, H.E. Parker anunciou que pesquisadores que trabalhavam no Instituto for Cosmic High Research em Indiana descobriram que não somente as manchas solares, mas também certas condições de energia cósmica e seus raios cósmicos podem influenciar a vida e a saúde, a morte e a doença. Além do mais, cada mês tem seus próprios ritmos, que, conforme os cientistas sugerem, poderiam ser indicados em todos os calendários, de modo que todas as pessoas pudessem aproveitá-los. O professor Gil Hussen, um cientista pesquisador dinamarquês radicado nos Estados Unidos e especialista na pesquisa dos raios cósmicos, confirmou que fatores até agora desconhecidos desempenham um papel na capacidade que o corpo tem de se recarregar. Por exemplo, nos casos em que a saúde de alguém desapareceu por causa de tensão excessiva, certos raios cósmicos parecem entrar em cena para garantir o sono e repouso suficientes. 8. Os doutores Boreal e Crane alegam ter estabelecido uma correlação definida entre a harmonia do ciclo das manchas solares e combinações complexas dos períodos de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, os 4 planetas maiores. É apontado que muitos eventos terrestres diferentes têm sido relacionados com os ciclos das manchas solares, por exemplo, abundantes colheitas de trigo, epidemias de gripe, ciclos de negócios e etc. 9. Edgar R. Wagner, doutor em filosofia, um químico pesquisador que estudou astrologia durante mais de 50 anos, escreve: a Terra, desse modo, aparece no espaço não apenas como um planeta isolado, com um núcleo sólido, mas também como um complexo composto vivo de todas as ações dessas influências e de todas as reações a essas influências, cercado por uma aura de conchas invisíveis, porém exatamente delimitadas de natureza elétrica, magnética e corpuscular. Portanto, não é de surpreender e também não se poderia esperar que fosse de outra maneira, que essa sensível estrutura cósmica que está pulsando com cada forma de energia reaja, direta ou indiretamente, às forças planetárias. 10. O professor Rudolf Tomaszek, geofísico internacionalmente conhecido, da Universidade de Munique, escreve: eu enfatizo o adjetivo moderno em conexão com cientista, a fim de evitar a ideia de essa pessoa ser simplesmente alguém que está preparado para observar os processos da natureza de modo imparcial, mas antes, de alguém que também superou o ponto de vista materialista e reconheceu que a estrutura da natureza, na parte que pode ser investigada pela ciência natural, é uma estrutura composta de campos de força, cuja energia, em última análise,
provavelmente a um entrelaçamento dinâmico de frequências, cujas ondas continuam sendo desconhecidas e impossíveis de definir. Segue-se daí que a superfície da Terra está continuamente envolvida numa constante mudança de campos gravitacionais, elétricos e magnéticos, tanto externos, vindos do Sol, da Lua e dos planetas, quanto internos, vindos do próprio campo eletromagnético da Terra. 11. O psicólogo clínico Vernon Clark criou alguns testes interessantes e desafiantes para a astrologia e para os astrólogos em 1950 e início de 1960. Um grupo de 20 astrólogos e um grupo de controle formado por 20 psicólogos e assistentes sociais foram os participantes na série de testes. O primeiro teste exigiu que os participantes discriminassem entre um horóscopo verdadeiro e um falso. Esses astrólogos surgiram com resultados cuja probabilidade de se deverem ao acaso seria de 1 em 1000. 3 astrólogos tiveram contagens perfeitas. 15 tiveram médias acima das probabilidades. 2 tiveram resultados médios e nenhum teve resultados abaixo das probabilidades. O grupo de controle teve uma média quase que exatamente de acordo com a média de probabilidade. 12. A predição das explosões solares tornou-se vitalmente importante para o programa espacial. Em consequência, foi noticiado na edição de 15 de maio de 1967 do Technology Weekly que o Dr. Richard Reed, do Centro de Pesquisa Eletrônica da NASA, tinha desenvolvido uma técnica de computação eletrônica para predizer as explosões solares, usando os vetores gravitacionais de Mercúrio, Vênus, Júpiter e Saturno. Essas explosões solares afetam as nossas condições meteorológicas e talvez também outras coisas. 13. John H. Nelson, um previsor radiometeorologista que trabalha para RCA Communications, Inc., anunciou em março de 1951 que, depois de 5 anos de pesquisa, tinha desenvolvido uma técnica, usando as configurações angulares dos planetas, para prever perturbações nas comunicações pelo rádio. Embora Nelson admita que não sabe quais são as forças que vêm dos planetas e que afetam a atmosfera da Terra, suas previsões, feitas com meses de antecipação, têm uma média de mais de 85% de exatidão. Seu uso prático dos ângulos planetários oferece a prova mais convincente que se pode ter do importante conceito astrológico dos aspectos entre planetas. 14. O Instituto Americano de Climatologia Médica, em Filadélfia, trabalhando com departamentos da polícia e do Corpo de Bombeiros, com grandes hospitais, com várias indústrias de grande porte e com a Escola de Medicina da University of Pennsylvania, realizou um estudo que durou 3 anos, de 1959 a 1961, das reações humanas às fases da Lua. As conclusões a que chegaram os cientistas foram que os casos de assassinato, de estupro, de assalto com circunstâncias agravantes e de incêndio premeditado são mais comuns durante os períodos de lua cheia. As averiguações deles indicaram que os eventos celestes, tais como a lua cheia, os eclipses ou simplesmente as conjunções de planetas, estão diretamente relacionados com a contagem tônica na atmosfera, com a pressão barométrica, com a quantidade de umidade no ar e com outros fatores terrestres, alguns dos quais não são totalmente compreendidos. 15. Os cirurgiões Dr. Carl S. McLemore e Dr. Edison Andrews reuniram os gráficos de sangramentos excessivos de hemofílicos durante um período de 8 anos. Eles anunciaram no The Journal of the Florida Medical Association
que as hemorragias diminuíam todos os meses na lua nova e alcançavam um pico todos os meses na lua cheia, quanto a lua se opunha ao sol. 16. Muitas pesquisas importantes têm sido feitas pelo Dr. Robert O. Becker, cirurgião ortopedista da State University de New York, no Upstate Medical Center, em Siracusa. Antes de mais nada, descobriu que a frequência das admissões em hospitais psiquiátricos tem alta relação com a intensidade do campo geomagnético. Sua pesquisa foi relatada no Seminário Científico Britânico Nature, depois de ter estudado mais de 20.000 admissões. Nesse caso, a correlação foi tão forte que a probabilidade de acaso foi de menos de 1 em 10.000. Em outra pesquisa, ele mostrou que, sob vários aspectos, o tecido biológico, e especialmente o sistema nervoso, age como um sólido sistema de semicondutores. Becker escreve: todo o organismo, inclusive o organismo humano, manifesta ciclos de atividade biológica e mental-emocional estreitamente ligados aos padrões dos campos de força geomagnéticos e correlacionados com os campos de força mais complexos, de um raio de ação tanto planetário quanto terrestre e solar. O comportamento humano é influenciado através da corrente direta do sistema central do cérebro, pelo campo magnético terrestre, pelas condições solares e planetárias e pela irradiação de energia cósmica, tanto alta quanto baixa. No momento presente, só podemos suspeitar de um relacionamento geral de algum tipo entre o todo da espécie humana e o todo do fenômeno eletromagnético que envolve o Sol, outras estrelas e as galáxias. Relatórios sobre os trabalhos de Dr. Becker são encontrados nas seguintes publicações. 1. Becker, Batman e Friedman. Relação entre a intensidade do campo magnético natural e a incidência de perturbações psiquiátricas na população humana, apresentado na Conferência Internacional sobre Campos Magnéticos Intensos. 2. Becker, R.O. Relacionamento do ambiente geomagnético com biologia humana. 3. Becker, R.O. O mecanismo fisiológico da ação de campos magnéticos nas estruturas neurais, apresentado na Academia de Ciências de Nova York, 12 de novembro de 1962. 17. Num estudo estatístico das indicações astrológicas de compatibilidade entre casais, o psicólogo e astrólogo Leslie Furzi Morris, em Search, outono 1959, demonstrou um relacionamento claro entre casais compatíveis e uma predominância de aspectos de 120 graus e 160 graus entre planetas, nos mapas das duas pessoas. Desde antes de Ptolomeu, os relacionamentos de 120 graus e 60 graus têm sido conhecidos entre os astrólogos como uma indicação de harmonia mútua das energias e das qualidades. Além disso, descobriu-se, nas comparações de mapas, que os planetas Júpiter e Vênus, os tradicionais planetas benéficos da astrologia antiga, eram mais proeminentes do que os outros planetas. Igualmente, Furzi Morris relatou um relacionamento correspondente entre casais incompatíveis e uma predominância de aspectos mútuos de 180 graus a 90 graus entre planetas nos dois mapas. Relacionamentos angulares estes que são tradicionalmente por demais intensos ou discordantes. Além disso, foi descoberto que Marte era o planeta mais proeminente nesses mapas, dando apoio à suposição astrológica de que Marte, o antigo deus da guerra, provoca ou se relaciona com antagonismos, conflitos e disputas. Essa pesquisa, mas aquela feita por Nelson na RCA e a de Jonas na Tchecoslováquia,
mostrando concepções não viáveis ocorrendo em ângulos de 180 graus entre planetas. Todas elas mostram um suporte convincente para a teoria astrológica dos aspectos entre planetas. Teoria esta que é a base para a interpretação da força ou da debilidade dos planetas no mapa individual. 18. O leitor também poderá ver os livros de West e Turner, The Case for Astrology, que inclui outros dados importantes, e os de Michel Gauquelin, Cosmic Clocks, The Scientific Basics of Astrology e Cosmic Influences ou Human Behavior.